Não importa se você está assistindo no final de 2025 ou no início de 2026. Eu simplesmente não sei quando que eu vou publicar esse vídeo, quando eu vou postar esse vídeo. Mas não importa em que ano você esteja, seja no final de 2025 ou no início de 2026, não importa. O importante é você escutar a mensagem deste vídeo até o final. Eu tenho certeza que essa mensagem não vai valer só para mim, até porque o apresentador aqui está tentando trazer um debate a respeito dessas questões que eu vou levantar no vídeo. E também são questionamentos que eu não tenho respostas. Eu quero que vocês respondam a respeito disso, já que são perguntas extremamente abstratas e complexas. Então, eu creio que vocês vão responder muito melhor do que eu nesse vídeo. Ou às vezes não vai ter também uma resposta extremamente exata do que eu tô falando aqui com vocês, né? Então, tipo assim, vai ser uma coisa bem complexa e vai ser uma coisa que eu quero que você preste atenção até o final, porque não é uma mensagem simples, fácil de digerir, fácil de entender. É uma coisa bem complexa e que eu vou explicar isso ao longo do conteúdo. Bem, eu tava pensando a respeito do ano de 2026, no momento que eu tô gravando aqui, já é quase Natal, dia 23 de dezembro de 2025. Já indo para o dia 24, para a véspera. E, velho, eu tava pensando nisso durante a semana, pensando nas notícias que saíram. E, cara, sendo bem honesto com vocês, eu acho que o ano que vem, se a gente for pegar no parâmetro geral, vai ser um ano bem ruim de novo. A chance disso é quase 99,9%. Sendo bem honesto com vocês. Mas eu acho que a gente não tem que pegar mais geral. E é uma coisa que eu tenho muito de problema comigo, sabe? Eu tenho um problema sério comigo que é simplesmente não olhar pra mim mesmo. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque quando você não olha para si mesmo, você acaba apontando o erro dos outros. E no final, quando você aponta o erro dos outros, você simplesmente esquece que você está sendo arrogante, que você está sendo uma pessoa que não é aquela pessoa. Você está sendo uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não é legal com as outras. Muitas vezes eu acho até que várias ocasiões da minha vida aconteceram comigo e que simplesmente poderiam ter sido muito melhores, poderiam ter sido melhor resolvidas e simplesmente não foram resolvidas, ou até às vezes ali foram resolvidas, mas com o passar do tempo foram ficando rachadas e quebradas muito por conta disso. Por conta desse processo que aconteceu comigo de simplesmente eu não olhar para mim mesmo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque isso tudo tem a ver com 3 questões que eu vou levantar aqui nesse vídeo, que é o propósito que você vai ter para esse ano que vem ou pro ano que já está aí. A questão de qual que é o sentido da vida. E principalmente aquela pergunta que todo mundo já ouviu na infância, que é o que você vai ser quando crescer. Eu, quando era criança, assisti a um episódio do Incrível Mundo de Gumball. E esse é um dos episódios clássicos do desenho e que sempre passava no Cartoon Network. E era aquele episódio que o Gumball faz a pergunta para todos os personagens do desenho de qual é o sentido da vida. E é muito legal esse episódio porque é um episódio que é diferente dos outros episódios do desenho. Apesar de o desenho ser muito bom e ter, em geral, uns episódios muito legais com ideias muito interessantes, esse é um episódio diferenciado, porque ele é um episódio, cara, que, tipo assim, ele não tá trazendo somente o humor como pauta do desenho, não. Ele traz uma mensagem extremamente reflexiva, porque simplesmente ele coloca todos os personagens do desenho para falar qual que é o sentido da vida para eles. É uma pergunta extremamente abstrata, é uma pergunta extremamente complexa. E cada um fala o que é o sentido da vida para eles. É uma coisa assim muito legal, cara. Um desenho que é feito para crianças, trazendo uma mensagem extremamente complexa para nossas vidas. E ainda tem gente que diz que desenho é coisa de criança, desenho é coisa disso, coisa daquilo. Eu não consigo levar a sério esses caras. Eu não consigo levar a sério essas pessoas que dizem que programas, só porque tem uma linha preta 2D, é uma coisa de criança, cara. Eu não consigo levar a sério essas pessoas.
Porque esse episódio mesmo, ele é bastante complexo. Tem vezes ali, cara, que até mesmo dentro do episódio, o Gumball, ele questiona ao Sol, aos planetas, qual que é o sentido da vida. E os planetas faz uma musiquinha extremamente engraçada e meio que destruindo a vida dele, dizendo que ele é um bosta, ele é um pozinho, ele não é nada em comparação ao universo. É mega engraçado isso. A música é até boa, eu escuto de vez em quando. E esse episódio, e esse questionamento desse episódio também, ele é muito importante, porque ele também encaixa com as outras duas perguntas e com a ideia que eu tô trazendo aqui. A questão da pergunta que você sempre vive na infância, escutando e respondendo ela, que é: o que você quer ser quando crescer? E o propósito de vida. Por quê? Porque no final disso tudo, se você olhar o episódio do Gumball, e se você olhar a resposta para essa pergunta, na verdade você não vai encontrar sentido na vida. O sentido da vida é o propósito que você tem para ela. É o que você chegou aqui na Terra e tem como objetivo fazer alguma coisa aqui nessa Terra. Entendeu? Não sei se deu para explicar bem o que eu quero dizer, mas é mais ou menos isso. É o objetivo que você tem. Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu propósito? Às vezes você perguntar pro seu pai, pra sua mãe, se eles não estiverem falecido e tal, porque tem gente que me acompanha aqui, provavelmente os pais já estão falecidos, mas enfim. Mas às vezes perguntar pros seus parentes o que realmente você... O que você realmente faz? Qual que é o seu objetivo, sabe? E lembrando que esse vídeo não vai ter cortes. A minha intenção aqui é meio que deixar no ar mesmo as minhas opiniões fluírem. Porque é um questionamento que não tem como você cortar ele. É um raciocínio que você tem que pensar. É uma coisa abstrata. Uma coisa abstrata é difícil de pensar. E principalmente pra gente que tem transtorno, fica mais difícil ainda. Mas enfim. Então, cara, para pra pensar isso, mano. Como uma pergunta, ela... Durante a infância, assim, as pessoas vão perguntando durante a adolescência também. Como uma pergunta como essa faz você questionar sobre o seu sentido de vida. Porque no final o sentido da vida é tudo um propósito. Quando você encontra o propósito, quando você encontra a razão sua para viver, você encontrou um sentido na vida. Às vezes a gente fica olhando na internet, as pessoas falando que não trabalhe com o que você gosta, não trabalhe com o que você ama, porque isso aí vai virar um peso para você. Mas aí fica o questionamento, será que se eu trabalhar com uma coisa que eu não gosto, será que mesmo que aquilo ali dê dinheiro, vai valer a pena eu continuar naquilo? É uma coisa que o meu psicólogo, em terapias que eu fazia, falava muito. Ele dizia o quê? Cara, nós temos que encontrar o equilíbrio nas coisas. E, de certa forma, o propósito, junto com essa pergunta que eu falei da infância, que a gente sempre recebe, sempre é perguntado pra gente, a gente tem que responder alguma coisa, junto com a ideia do sentido da vida, tem muito a ver com isso. O sentido da vida é mais uma questão de equilíbrio, é uma questão de entender o que você quer realmente fazer e qual que é o objetivo. Na vida, tudo tem um equilíbrio, sabe? Você não pode comer mais do que o necessário e nem pode comer menos do que o necessário. Você não pode tomar mais água do que o necessário e nem tomar menos água do que o necessário. Você não pode, por exemplo, você vai fazer estética do seu rosto, por exemplo, você não pode cortar uma pele mais do que o necessário ou menos do que o necessário. Você entende que tudo tem um equilíbrio? Por exemplo, aqui vamos falar de som, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que é microfone. Você tem que ter um equilíbrio de som. Se você não tiver um equilíbrio no som, o seu som fica uma bosta. Ou se você deixar o som muito desregulado, vai ficar chiando, vai ficar baixo, vai ficar alto demais, vai ficar estourado. Ou seja, você percebe que tudo tem um equilíbrio. Tudo tem um meio assim. Uma linha tênue, vamos dizer assim, uma linha tênue. E esse equilíbrio leva a gente a muitos questionamentos.
Entende que uma pergunta leva a gente a se questionar sobre a nossa existência? É uma parada assim, que é uma pergunta que, cara, quando a gente faz essa pergunta, a gente tá simplesmente vivendo uma vida que a gente não entende o porquê que a gente tá vivendo aquilo. Já parou pra pensar que essa pergunta, muitas vezes, ela é feita quando a gente tá num momento de mais incerteza, de mais estagnação. No momento que a gente fala assim, caraca, meu, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu quero fazer de fato. Aí vem essas perguntas, vem esses questionamentos, por quê? Porque isso demonstra uma coisa que eu vi aqui num vídeo, cara. Do nada, assim, eu tava vendo um vídeo sobre isso. E o cara falou que é a mais pura verdade. Tipo, isso demonstra que o seu cérebro está na ativa. Isso demonstra que o seu corpo está na ativa. Se o seu corpo está querendo buscar algo, significa que ele está ativo. Então, isso tudo que eu tô dizendo aqui pra vocês, no final, é um questionamento que vale muito mais pra mim do que pra vocês que estão assistindo, mas o que eu quero chegar aqui no final é dizer o seguinte, cara, busque o seu propósito para o ano de 2026. Não fique no emprego que você odeia, não fique no lugar onde você odeia, não fique em ambientes que você não gosta. Vá para lugares que você se sente bem. Esqueça a cabeça das outras pessoas, esqueça o que as pessoas estão falando, esqueça o que as pessoas estão dizendo a respeito de você. Esqueça, ignore essas pessoas. Se você foi instruído para uma tal coisa, se você viu que uma tal coisa que você fez ali, você gostou e você sente que tem, não vou falar o dom, mas você sente apego, você sente prazer naquilo, busque aquilo. Essa é a maior mensagem que eu tenho para 2026, porque não adianta você falar de governo, não adianta você falar de política, você falar de eleição, você falar disso, falar daquilo, não adianta você falar de merda nenhuma. Se você não encontrou a sua vocação, se você não encontrou os seus objetivos, sua meta de vida, sabe? E uma coisa que eu tenho pensado muito é se realmente isso aqui que eu tô fazendo é de fato o que eu realmente quero fazer. Às vezes eu me questiono se realmente o que eu faço aqui vale a pena, se o que eu tô fazendo aqui realmente é o que eu quero fazer. Mas a cada dia que passa eu fico olhando para aquilo ali e fico falando, cara, o meu nome, a minha existência, tudo, a minha história de vida, tudo ela foi feita para eu comunicar com as outras pessoas. Não sei de que forma, mas para comunicar com as pessoas. A minha comunicação, a minha forma de pensar, as minhas análises, não tem explicação mais clara de além de, cara, tudo que eu tô fazendo aqui faz sentido, sabe? Tudo que eu tô fazendo aqui faz sentido. Porque eu lembro imediatamente quando chega esse tipo de questionamento no meu cérebro, eu lembro dos comentários dos vídeos aqui do canal. As pessoas sempre chegam aqui e falam: adorei o tema do vídeo, gostei muito do seu trabalho. E não é só aqui não, eu falo dos outros canais que eu tenho na plataforma. As pessoas chegam aqui e também falam, cara, olha, o seu trabalho é incrível, mano, você analisou perfeitamente aquilo. Você fez um ótimo trabalho nesse vídeo, você fez um ótimo trabalho nesse conteúdo. E a cada dia que passa, eu venho entendendo que isso aqui é pra mim, sabe? Talvez eu não esteja conseguindo nada por agora, mas eu tô talvez dando um passo muito à frente, sendo que não precisava dar esse passo à frente. Era só ter paciência. Eu acho que as pessoas em 2026, se você tá assistindo esse vídeo, cara, em 2026 não dê um passo maior do que a perna, não dê um passo maior do que o seu corpo. Não faça as coisas de forma atabalhoada, atordoada, tá certo? Não faça isso. Porque senão você vai se ferrar muito. Principalmente se tratando do ano que vem, que a situação, a tendência é só piorar mesmo. Já dizia na Bíblia, o mundo jaz do maligno e a tendência é só piorar. Sabe? A tendência é só piorar. As coisas só vão piorar.
O que não pode piorar é você. Você tem que pegar o exemplo de Noé, mano. Noé vivia na época igual a gente tá vivendo hoje em dia. Só a podridão. Só a podridão. Só tinha merda, só tinha porcaria, só tinha lixo. E Noé foi fiel. Você tem que ser igual a Noé. Você tem que ser fiel. Você tem que, de todas as maneiras possíveis, buscar o seu propósito de vida. Eu tenho um propósito, você tem um propósito, todos nós temos um propósito. A diferença é que tem pessoas que, infelizmente, morrem sem saber seu propósito, ou demoram para chegar no seu propósito de vida, ou coisas desse tipo. Mas, se você, assim como eu, está iniciando a jornada de vida, ou se você ainda tá igual um cego no tiroteio, cara, eu falo pra você, 2026 está aí. E faça de tudo para conseguir fazer com que os seus projetos de vida sigam em frente e que aquilo que realmente você gosta e aquilo que realmente você se importa se torne prioridade na sua vida. Eu acho que foi um dos poucos vídeos que eu fiz aqui nesse canal que é motivacional. Não é pessimista, não é falando porcaria, groselha. Eu acho incrível. Tem hora que a minha cabeça ela dá muito certo, tem hora que minha cabeça funciona perfeitamente, mas tem hora que eu não entendo. Enfim, cara, deixa o teu like, se inscreva, ativa o sininho de notificação para receber mais vídeos de opinião, de assuntos do cotidiano, do dia a dia, e também falando sobre cultura nerd, geek, pop de vez em quando. Eu não falo sempre aqui no canal, mas de vez em quando eu falo de streaming, falo disso, falo daquilo, eu falo de várias outras coisas. Enfim, nesse momento já é 24 de dezembro de 2025. No momento da gravação desse vídeo, bem, falou, tchau. E pra você que tá aí em 2025 ainda, feliz ano novo. Pra você que já está em 2026, é isso aí. Chegou o ano novo. É isso aí. E 2026 seja bom.